Tesouro Selic 2031, aportes mensais. Nesse vídeo a gente vai conversar, bater um papo bem tranquilo aqui sobre como funcionam os aportes no Tesouro Selic 2031, porque é uma dúvida que as pessoas têm, como é que eu faço e tal. E eu recebo muitas dúvidas, inclusive se você tiver alguma, deixa aí nos comentários, porque mais tarde eu respondo, inclusive posso até fazer um vídeo a respeito, se for um conteúdo que tenha mais, que o interesse seja geral. Inclusive esse vídeo aqui também acaba sendo isso, né? Eu vou comentar algumas perguntas que são feitas. Mas vamos lá. O que é o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic, se a gente começar a entender o que é o Tesouro Selic, já é um bom começo. Tesouro Selic é simplesmente o nome de fantasia de um título público que o governo emite para pegar dinheiro emprestado das pessoas para fazer o seu acerto lá orçamentário. Muito bem. Então, esse Tesouro Selic, e qual é o título, né? É a LFT. E qual é a característica? É que esse título Tesouro Selic, ele é remunerado pela Selic. Você vai dizer, mas o que tem a ver, né? Onde entra a Selic na história? O que é a Selic? A Selic é uma taxa de juros, tá? Que ela é definida a cada 45 dias, isso é a regra atual, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, pelo Copom, e essa taxa é a taxa que é a base da economia. As taxas de crédito, em geral, são estipuladas, ou seja, quando você toma dinheiro emprestado, elas são estipuladas para cima, e quando você empresta dinheiro, elas são para baixo da taxa Selic em geral. Ela é um pouquinho maior do que o DI, a taxa DI, tá? Mas nesse vídeo a gente vai falar do Tesouro Selic 2031. O Tesouro Selic 2031, ele vence, ele tem uma data de vencimento que é 1º de março de 2031, mas de antemão você já pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Esse título você pode resgatar a qualquer momento. E por ser atrelado à Selic, ou seja, pela remuneração vir da Selic, ele tem uma liquidez muito grande. Tá? O que é a liquidez? Você vai ter uma facilidade muito grande de receber o seu dinheiro de volta. Existem, obviamente, alguns momentos em que há uma distorção no mercado, alguma coisa assim, e o Tesouro Nacional, para alguns títulos, ele tira isso de mercado para evitar que haja perdas ou que os investidores... É a mesma, vamos dizer assim, teoricamente, a mesma coisa que acontece quando, talvez você nem tenha ouvido falar nisso, mas quando tem uma queda muito grande na Bolsa de Valores, existe uma parada das operações, né? Eles falam quebra do circuito, ou circuit break, que é justamente para você parar esse movimento forte de queda, para que as pessoas pensem mais, avaliem mais e tomem as suas decisões de forma mais acertada. Mas vamos lá. Primeiro ponto, então, o vencimento dele é 1º de março de 2031. Vamos dar uma olhada agora em quais são as características. Aqui você acha, tá certo? No Tesouro, você bota preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto, tá? Vai aparecer essa tabela aqui, você vai optar pela opção investir, que já vem selecionada, e você vai ver aqui, ó, o Tesouro Selic 2031. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui para a gente ver. O Tesouro Selic 2031, ele recebe a taxa Selic mais uma taxinha de juros baixinha, porque aqui é 0,11. Observe que a taxa Selic atualmente, no momento que a gente está gravando, que eu estou gravando aqui esse vídeo, nesse momento que a gente está batendo papo aqui, ela está em 13,25%. Então, essa taxa está bem superior a esse 0,11 aqui, esse 0,11, 0,12 quase, né? 0,12 aqui é um adicional, tá? E esse adicional existe por conta do prazo de vencimento. Quanto maior o prazo de vencimento, maior é esse adicional. Mas estamos lá.
Qual é o valor mínimo para você aplicar? Atualmente é de R$ 159,92. Por que esse valor? Da onde vem isso? Ele é 1% do título, tá? O valor de um título inteiro é 15.990, 15 mil, não, desculpa, tá certo, 15.992, né? Isso, 15.992. Então, para investir 1% disso é R$ 159,92, tá? Bom, a característica do Tesouro Direto é que você investe em frações de 1%. Isso é, frações de títulos ou múltiplos de 1%. Então, 1%, 2%, 3%. Então, você pode investir mais ou menos, né? O número está mais difícil de fazer conta de cabeça aqui, mas algo próximo de 159,92, vamos fazer assim, algo próximo de 160, algo próximo de 320, algo próximo de 480, tá certo? Então, você vai agregando sempre esses pedaços. Você não pode investir aqui no título, por exemplo, R$ 200. Não tem como. É diferente, certo, de quando você faz uma aplicação no banco. Mas mesmo assim, a maioria dos bancos não aceita a aplicação, por exemplo, de CDB de R$ 200, né? Eles vão pedir R$ 1.000 a aplicação mínima, R$ 500. E o Tesouro Direto, ele é mais popular, né? Então ele é mais democrático porque ele aceita aplicações, nesse caso, nesse título aqui, porque tem outros títulos você pode aplicar bem menos. Mas nesse título aqui, a aplicação mínima é de R$ 160. Pode ser que em breve o Tesouro mude isso aí, faça alguma mudança com esse Tesouro Selic, porque ele já está ficando, cada vez ele vai ficando maior, né? Então vamos dar uma olhadinha na curva, que eu chamo de curva, é um gráfico, tá certo? Que mostra como que cresceu o título, tá? Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Veja bem, olha só. Então aqui, ó, se você pegar, isso aqui nós estamos nos últimos 90 dias, certo? Então se você pega aqui, na realidade não dá para pegar 90 dias porque ele foi colocado no mercado há pouco tempo. Mas então a gente tem aqui, olha, no início de fevereiro, o preço dele estava 15.886,70. Isso era no começo de fevereiro. E agora ele já está aí na faixa, a gente já viu, estava 15.992. Observe que ele vai crescendo, tá? O Tesouro Selic, ele vai crescendo, diferente de outros títulos que tem oscilação. Ele tanto cresce quanto ele pode voltar e ficar, inclusive, abaixo do valor que você aplicou. Não é o caso do Tesouro Selic. Bom, vamos agora para algumas dúvidas que as pessoas têm quando elas vão investir nesse título. Observe, primeiro detalhe, se ele é um título que você só sabe quanto você vai receber no final. Aí você diz, ora, mas a taxa de juros hoje não é 13,25? Sim, ela é 13,25, porém, essa taxa de 13,25 ela pode subir ou cair dependendo daquele comitê que eu falei lá atrás, dependendo do Comitê de Política Monetária. Se o Comitê de Política Monetária acha que tem que subir as taxas, ele vai subir. Se ele acha que tem que baixar as taxas, ele vai baixar. E aí, o que você vai fazer? Você vai recebendo, vamos dizer assim, de forma acumulada. Eu vou até mostrar aqui para você alguns movimentos. Se você olhar esse gráfico aqui, você vai observar, está certo que ele tem espaços muito grandes entre uma data e outra, mas você vai olhar que ele tem uma inclinação que ela vai ficando aqui, ó, mais forte aqui em cima, ela tinha uma outra inclinação aqui, enfim. A ideia desse título é que ele pode subir mais rápido dependendo da taxa de juros que ele está recebendo. E ele pode subir mais devagar da mesma forma. Se a taxa de juros for mais baixa, ele
acumula tudo para trás e vai subindo para frente um pouco mais baixo. Então, o que você já recebeu é como se você estivesse subindo uma escada. O degrau da frente pode até diminuir, mas você já está naquele patamar e muito provavelmente você não vai descer daquilo. Existem umas situações muito, assim, pouco frequentes, eu não vou dizer que é muito raro e acontece sempre, mas tem umas situações pouco frequentes que existe uma pequena queda, mas é de um intervalo curto e depois ele continua subindo. Bom, então dito isso, o que você tem que ficar atento? Primeiro ponto é o seguinte: esse título é de 2031 e provavelmente o Tesouro Selic 2031, provavelmente no ano que vem ele não estará à venda, ou seja, no ano de 2026 ele não estará à venda, mas ele retorna depois, tá? Porque, em geral, o Tesouro Nacional coloca um título no ano que vença de duas formas. 3 anos para frente, 2 anos para frente e outro mais longo, nesse caso 6 anos para frente, tá? Então ele coloca esses dois. Então em 2024 era até menor, ele tinha botado 5 anos e agora ele botou esse de 6 anos para frente. Mas isso muda, isso pode mudar, mas ele em geral coloca 2 títulos. Então nós estamos com um que entrou agora em 2025 para vencer com 6 anos para frente, ou seja, em 2031. Na realidade, ele vai vencer em março de 2031, né? Não vai ser no final do ano. E ele colocou também um título mais curto, que é o Tesouro Selic 2028, que são 3 anos para frente, né? No ano anterior estava o 2027 com o 2029 e agora a gente tem o 2028 com 2031. O intervalo dos dois anteriores era de 2 anos, agora nós estamos com um intervalo de 3 anos, tá? Do 2031 para o 2028. Mas se você vai escolher o 2031, qual é a vantagem que você tem ao aplicar no 2031? É que até lá, se você mantiver a aplicação, a alíquota de imposto de renda reduz, você tem menos custos de transação. E essa taxinha que eu falei lá no começo, 0,11, que é pequenininha, ela vai ser um extrazinho aí para você. Então, se você não sabe quando vai resgatar, tá tudo bem. O 2031 é um bom título aí, porque é o mais longo que você tem. Bom, com relação a ele sair da história, que era a história que eu estava falando há pouco tempo, se ele sumir, não se preocupe porque ele volta. E outra coisa, ele vai ficar disponível para resgate, tá? Ele vai ficar disponível para resgate. Agora, o que você tem que ter ciência é o seguinte: se ele sair, aí você diz assim, mas se ele sair, como é que eu vou continuar aplicando? Você continua em outro título. Não precisa ser nesse mesmo, porque ambos estarão sofrendo a remuneração da Selic. Todo Tesouro Selic sofre a remuneração da Selic, tá? E aí você vai comprar por um preço diferente, tudo mais, mas não precisa ter medo, não vai ter nada do além acontecendo. Você só muda o título e espera, se você tiver tempo, espera vencer. Não faz o menor sentido você resgatar esse título que não está mais disponível para venda para aplicar no novo título. Isso não faz sentido se o seu objetivo é manter a aplicação em Tesouro Selic. A menos que você queira, por exemplo, eu quero resgatar para fazer outra coisa, aí tudo bem. Mas só para ficar aplicando no mesmo título, no mesmo ano de vencimento, isso não faz sentido, tá bom? A menos que a pessoa, você faz o que você quiser, mas não acho que vale a pena, tá? Você vai pagar imposto antecipadamente, pode pagar uma alíquota maior do que precisaria e por aí vai. Outra coisa, tá? Eu, quando falo em aplicação mensal, você vai dizer, poxa, mas você falou aportes mensais, eu estou pensando que você está explicando aqui a programação, como é que eu programo para ficar aplicando. Não. Eu não gosto da programação
do sistema. Por quê? Porque às vezes você tem outras opções, você quer fazer outra coisa. Eu sei que esse modo preguiça de investir pode até ser legal, mas não é muito a minha praia. Então, aqui eu vou falar como eu entendo que deve ser feito. O que deve ser feito é, toda vida que você separa o dia do mês, que você vai pegar o dinheiro e colocar lá. Aí vem sempre aquela pergunta: ah, então eu tenho que colocar todo mês? De jeito nenhum, você só tem que colocar quando quiser. E você só tem que colocar quanto quiser. Então, tanto quanto são decisões suas. Tá? Então, decidir quando colocar e qual valor colocar. Legal? Então, você decide, você coloca e tal, não tem problema. Ah, no mês anterior eu botei 360, nesse agora eu só quero botar 160. Tá ok? Tá ok. Seja feliz, faça do jeito que você puder fazer. Ah, e se esse mês eu quiser botar 10 mil, ótimo. Você só vai ver que não são 10 mil reais, você vai ter que fazer aquela continha que eu falei, né? Você divide pelo valor mínimo e vai achar lá a quantidade de pedaços que você vai poder comprar. Então, aqui eu já falei se o título sumir, já falei o que acontece para você, se você não quiser aplicar o mesmo valor, e sempre tem uma dúvida, e essa dúvida pode colocar aqui nos comentários, dá uma olhadinha antes para ver se não já está respondida, porque tem um bocado de comentário, mas é bom também que você deixe seu comentário e diga aí para mim se você aplica no Tesouro Selic ou não aplica. Lembrando que do lado de cá eu vou colocar um vídeo para o meu treinamento Investidor em 7 dias, que é exclusivamente para renda fixa. Do lado de cá de cima, eu vou colocar um vídeo para você ver, é o último vídeo publicado no canal, e aqui embaixo eu vou colocar um vídeo que o YouTube indica para você. E se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida. Se não é inscrito no canal e gosta desse conteúdo, inscreva-se, principalmente você que ficou até aqui. Você pode inscrever, clicando nessa bolinha que aparece aqui com a minha fotografia, ou apertando no botão inscreva-se aqui embaixo. Aqui na descrição do vídeo também tem muito conteúdo para você. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!